Alô, queridos alunos da segunda série, tudo bem com vocês? Olha, nesse vídeo você vai ver para que servem os determinantes. A grande utilidade dos determinantes são por causa de uma regrinha, na verdade existem algumas outras, mas a principal utilização deles é para resolver sistemas lineares usando uma regra específica. A gente viu no último vídeo aquela maneira de você ir eliminando as letras, que a gente chamou de escalonamento. Dessa vez, a gente vai ver como é que a gente usa os determinantes para chegar nas respostas dos sistemas. Particularmente, eu prefiro outra maneira, mas os determinantes são importantes principalmente para fazer algo a mais, que é classificar os sistemas que a gente vai ver melhor na próxima semana. Então, veja aqui comigo como que é a regra do determinante. Ó. Essa regra que resolve por um determinante é o módulo 7, depois a gente vai voltar na aula 6, tá? Diz o Cramer foi um matemático que criou essa maneira de resolver. E ele disse o seguinte, para você começar a resolver um sistema de uma maneira bem prática, a primeira coisa que você faz é resolver o determinante formado pelos coeficientes das letras do sistema. Então, cada coeficiente de cada letra você joga numa coluna. Então, você vai montar um determinante, lembra aquele de vai para lá, vem para cá, para um sentido mantém o sinal, para o outro troca e tal. Na primeira coluna, você copia os coeficientes da primeira letra. Da primeira, da segunda, da terceira, de todas as equações. Na segunda, você copia os coeficientes da segunda letra. Na terceira coluna, os coeficientes da terceira letra e assim por diante. Então tem que ficar coeficiente de letra embaixo de coeficiente de letra e assim por diante. Calculou esse determinante, que a gente vai chamar de dzão, D maiúsculo? Depois você vai calcular outros determinantes, que a gente chama de dx, dy, dz, etc. O que você vai fazer? O mesmo determinante, para descobrir o valor do x, por exemplo, você tem lá as equações, tantos x, tantos y, tantos z igual a tanto, né? Depois que você fez o determinante com os coeficientes, para descobrir o x, por exemplo, você troca a coluna do x pela coluna dos resultados da equação. Aí vai aparecer o tal dx. A hora que você calcular esse tal dx, você vai descobrir o x dividindo esse valor do dx pelo determinante dos coeficientes do sistema. Falando assim é meio estranho, mas na conta você vai ver que não é tão difícil. Depois que você fizer isso para o x, você vai fazer para o y. Aí você pega o dy e divide por 2, pelo dzão, né? Desculpa. O dy é o mesmo determinante dos coeficientes quando você troca a coluna dos coeficientes de y pela coluna que contém os resultados das equações, os termos independentes. Faça a mesma coisa para o z e divida esse dz pelo dzão. Isso é muito prático quando você quer saber uma letra só do sistema, porque aí você faz dois determinantes, divide um pelo outro, já sai o resultado pronto, direto e reto. Então, eu até escrevi aqui melhor, ó, dx, o dy respectivamente, o dz se tivesse uma terceira letra, o d da terceira letra e assim por diante, ó, é o valor do determinante d, o determinante dos coeficientes do sistema, quando você troca a coluna dos coeficientes da letra pela coluna dos coeficientes dos resultados. Olha, eu tentando ler e ajustar ao mesmo tempo, tá? E assim por diante. Quer ver? Aqui na página 15 tem o exercício número 4 para a gente resolver esse sistema linear pela regra de Cramer. Então ele fala assim, ó, se o sistema linear tal for resolvido pela regra de Cramer, o valor de x será dado por uma fração, cujo denominador é. Ô, turma, é bom lembrar, a regra de Cramer é uma maneira de resolver um sistema. Você não precisa necessariamente resolver assim. Por exemplo, ele fala, ó, resolvendo pela regra de Cramer. Você não precisa de usar essa maneira para resolver. Você podia resolver de outra maneira, o denominador da fração do x daria a mesma. Mas vamos lá. Para fazer pela regra de Cramer, a primeira coisa que a gente vai procurar é o famoso dzão, que é o determinante dos coeficientes. Aqui tem duas letras e duas equações, então ele vai cair no determinante 2 por 2. Olha os coeficientes. Coeficientes do x, 3 e 4. Então você já bota aqui. 3, 4. Coeficientes do y, menos 5 e mais 7. Então você já bota aqui, menos 5 e mais 7. Pronto, esse é o determinante grandão, ó. Multiplica a diagonal principal e copia o sinal. 3 é 7 e 21 positivo. Menos 5 vezes 4
vai dar mais com menos, menos, 4 vezes 5, 20, mas no sentido contrário, troca-se sinal. Então, esse determinante grandão vai dar 41. Futuramente, daqui a pouquinho, quero dizer, a gente vai calcular o x e o x vai ser dx dividido pelo dzão. Como o dzão deu 41, provavelmente, lembra que ele pediu o denominador dessa fração? Provavelmente a resposta certa é a letra A. Precisamos apenas de verificar se não vai dar para dividir, para simplificar depois. Ó, calculou o dzão, agora nós vamos calcular o dx. O dx é o mesmo determinante que você está vendo aí de azul. É o mesmo determinante, ó. 3, 4, menos 5 e 7. Só que no lugar da coluna do x, você vai trocar essa coluna dos coeficientes do x pela coluna dos resultados, que é 12 e 19. Então, você bota aqui 12 e 19. Vamos então calcular qual que é esse tal desse dx, ó. Então, repara, é o mesmo determinante de antes, só que no lugar dos coeficientes de x, você trocou pelos resultados que estavam ali. Beleza, vamos calcular? Na diagonal principal, você multiplica e mantém o sinal. 12 vezes 7 vai dar 84, mantém o sinal positivo. Muito bem, no sentido contrário, você multiplica e troca o sinal. Menos 5 vezes 19 vai dar menos 95, de sinal trocado vira mais 95. 95 com 84 dá 179. 179 é o valor do dx, então o x é 179 dividido por 41. Recapitulando então, pela regra de Cramer, a primeira coisa que a gente faz é fazer o determinante dos coeficientes do sistema. Olha lá, eu até escrevi embaixinho assim, mudei ali a posição, para você perceber que é o coeficiente com é o determinante com os coeficientes das letras mesmo. Fez isso, aí se você quiser descobrir o x, você vai calcular o dx. Você troca a coluna dos coeficientes do x pelos resultados. Pronto, calculou. Aí, para fechar, a regra de Cramer diz que x é o dx dividido pelo dzão. O dx deu 179 e o dzão deu 41. Como o exercício queria a fração cujo denominador o denominador da fração é 41, que é a resposta que está na letra A. Beleza? Ô, turma, vamos ver se você entendeu. No exercício não pediu, mas vamos fazer aqui um extra rapidinho. E se ele quisesse que a gente descobrisse o y? Agora que a gente tem o valor do x, você tem a opção de pegar o valor do x, substituir lá no sistema e descobrir o y. Mas para descobrir o y, você pode fazer o dy mesmo. O dy é o mesmo determinante do dzão. 3, 4, menos 5 e 7. Só que no lugar da coluna do y, observe que é uma coluna do x e uma coluna do y. No lugar da coluna do y, a gente apaga e coloca os resultados, 12 e 19. Então, na diagonal principal, a gente multiplica e mantém o sinal. 3 vezes 19 vai dar, se eu não me engano, 3 vezes 9, 27, 57. Mantém sinal. Na volta, 4 vezes 12, 48. Trocou o sinal. 57 menos 48 dá 9. Então, o exercício não chegou a perguntar, mas o y vai ser dy pelo dzão, que é 9 por 41, que também não dá para simplificar. Então, se o exercício tivesse pedido a solução, a gente diria que a solução do sistema é o par ordenado do 179 por 41 e 9 por 41. Então, essa daqui seria a solução se ele tivesse pedido a solução completa. Repara que num sistema 2x2 ele é bem prático, especialmente se você quiser saber uma letra só. Mas no próximo vídeo eu vou resolver alguns sistemas 3x3 para você ver como é que fica. Agora, é muito importante que a gente perceba o que vai acontecer. Cada letrinha do sistema vai ser dada, então, pela divisão do seu determinante pelo determinante principal, pelo dzão, que eu chamo aqui. Por causa disso, a gente pode acabar tendo algumas conclusões a respeito do sistema. Veja só.
Como cada valor, como cada letrinha vai vindo uma expressão como essa, que é uma divisão de um número por outro, você lembra que uma divisão de um número por outro pode acontecer em alguns casos estranhos. Então, primeira coisa, se nessa divisão que você tem aqui, dx por dzão, se esse dzão for diferente de zero, se esse dzão não for zero, se ele for 2, se ele for 3, se ele for meio, sei lá o que ele for, certamente vai dar um número dividido por outro que sempre dá um resultado só. Mesmo que dê zero, dê 1, dê mais que 1, dê menos que 1. Então, a gente vai dizer que se esse determinante de baixo, o dzão, não for zero, necessariamente, obrigatoriamente, a fração vai ter um valor só, que vai gerar um valor para o y, para o x, no caso, e o y e o z é a mesma coisa. Então, quando esse dzão não for zero, o sistema vai ter uma solução só. Entendeu? Se o dzão for diferente de zero, o sistema vai ter uma solução só. Agora, se o dzão for igual a zero, essa fração, então, vai dar uma divisão por zero. Só que uma divisão por zero, repara, vai ficar tipo x igual a não sei o que dividido por zero se o dzão for igual a zero. Se o dx for 3, a hora que você fizer uma multiplicação, a gente não pode fazer isso, mas se a gente quiser fazer uma multiplicação cruzada, vai ficar 0 vezes x igual a 3, o que é impossível. Então, se o cara que está embaixo for igual a zero, pode acontecer de ser impossível. Do x ser uma letra impossível, e se for impossível achar o x, é impossível achar uma solução para o sistema. Mas pode acontecer um outro resultado curioso. Pode acontecer do dx dar zero. Se o dx der zero, de novo, a gente não pode fazer essa multiplicação, mas olha só, multiplica cruzado. 0 é igual a 0 vezes x, 0x. Quantos números vezes zero são iguais a zero? Quantos você quiser. Há infinitas soluções nesse caso. Por quê? Porque a fração fica indeterminada. Zero dividido por zero pode ser igual a qualquer número, porque qualquer número vezes zero dá o próprio zero. Então, a gente vai dizer que existem três coisas possíveis de acontecer com essa fração dx dividido por dzão. Se o d não for zero, automaticamente só tem um resultado e o sistema só vai ter uma solução. Agora, se o dzão for igual a zero, aí pode acontecer da fração d. Olha só, PowerPoint das antigas esse, hein? Se a fração for indeterminada, zero por zero, então o sistema vai ter infinitas soluções. E se a fração for impossível, se for algum número diferente de zero dividido por zero, então o sistema não vai ter nenhuma solução, ele vai ser um sistema impossível. Então preste atenção para os nomes. Quando o sistema tem apenas uma solução, ele é chamado de sistema possível e determinado. Vou até anotar aqui, ó. Sistema, vou pôr em negrito. Sistema possível e determinado. Tá. Quando ele só tem uma única solução que fica muito bem determinado. Agora, se ele for indeterminado, se ele tiver infinitas soluções, a gente diz que ele é possível. Sistema possível, mas indeterminado. Agora, se a fração for impossível, aí o sistema não tem solução mesmo, a gente diz que o sistema é impossível. Olha, digitando sem olhar no teclado, saiu bonitinho. Beleza? Então, existem essas três classificações de um sistema. Um sistema pode ser possível determinado, ele pode ser possível indeterminado, quando tem infinitas soluções, ou ainda impossível, quando ele não tem nenhuma solução. Em resumo, a gente pensa assim, ó. Se o determinante do sistema não for zero, automaticamente ele só vai ter uma solução. Então, se o determinante não for zero, obrigatoriamente o sistema vai ser possível e determinado. Ou seja, ele vai ter somente uma solução. Quando eu digo somente uma solução, turma, eu quero dizer somente um trio. Só tem um x, um y e um z que servem, tá? Agora, se o determinante for igual a zero, aí podem acontecer duas coisas. Se o determinante for igual a zero, pode acontecer do sistema ser indeterminado
e ter, portanto, mais de uma solução. Quando ele tem mais de uma solução, é mais de uma, mas a gente diz que são infinitas. Vou até anotar aqui que são infinitas. Não, vou deixar assim mesmo. Mais de uma solução é porque são infinitas. Agora, ainda pode acontecer do sistema ser impossível. O sistema é impossível, olha o toque, tem que encaixar na linha. Aí. O sistema é impossível quando não tem nenhuma solução. A aula que vai tratar melhor dessa classificação vai ser a aula da semana que vem. Aí a gente vai falar melhor sobre isso. Por enquanto, a gente vai usar isso para resolver o exercício número 5. Para que valores de K o sistema é SPD? Quando o exercício fala que é SPD, é porque ele quer que o sistema seja possível e determinado. O sistema possível e determinado. É isso que o exercício quer. Deixa eu anotar aqui. É necessário, é obrigatório que aquela fração exista. E para aquela fração existir, basta que o determinante desão não seja igual a zero. Ele não sendo igual a zero, tá bom. O sistema obrigatoriamente vai ter alguma solução. Agora, quem que é o determinante do sistema? O desão. O desão é o determinante do sistema. É aquele que a gente copia coeficientes do x, 2 e 1, e depois os coeficientes do y, 3 e k. Muito bem, esse determinante não pode dar zero, então vou fazer continha, ó. Na diagonal principal, 2 vezes k são 2k, na secundária 3 vezes 1, 3, trocou o sinal. 2k era positivo, né? Então o 2k não pode ser igual a zero. Opa, pulou o menos 3 para o outro lado, ele vai mais 3, né? Então o k não pode ser igual a 3 sobre 2. Então, a resposta do exercício é: para qual valores de K esse sistema é indeterminado? Ora, ele é indeterminado se ele não for 3 dividido por 2. Agora, e se ele for 3 dividido por 2? Aí a gente substitui ali e depois a gente vê. A gente vai estudar isso na próxima semana, tá bom? Ó, esse primeiro vídeo eu vou parar por aqui. No segundo vídeo nós vamos voltar na tecla. Essa coisa de classificar nós vamos ver melhor na semana passada. No segundo vídeo que eu vou te mandar daqui a pouquinho, que você vai ter acesso daqui a pouco, a gente vai fazer essa técnica do Dzão, dx, dy, dz para determinantes com 3 equações e 3 letrinhas, beleza? Ó, muito obrigado aqui pela paciência comigo. Até o próximo vídeo, né? Até a próxima resolução dos exercícios. Tchau!